se apresentem aí, que a finalidade de hoje aqui é vocês darem esse overview. Boa noite, professora Gemir. Boa noite, Marcelo Barbosa. Fala, amigo ele. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, primeiro, pessoal, só me apresentar aqui. Eu sou o Henrique Bocai, sou Head Comercial aqui, B2B do mercado Bitcoin. A gente mudou recentemente a marca para MB. A gente vai explicar um pouco desse processo todo, né? Agradecer o convite do Edi. A gente teve um papo muito legal. Ele contou dos grupos que vocês têm formados e grandes entusiastas aí no mercado de inovação no geral, né? Não só de criptomoedas, tokens e todas as possibilidades. Acho que o papo aqui é um papo bem aberto mesmo, pessoal. Perguntem, vamos gerar. Vi que o Robson aí já conhece bastante do tema, então eu acho que o propósito aqui é realmente ser um papo bem aberto. E vocês, como clientes, né, verem as oportunidades que a gente está trazendo para o mercado. E vocês, como investidores, no geral, né, parceiros e cabeças de empreendedores, professores, a gente pensar em uma parceria mais institucional ou alguma coisa educacional. A gente aqui tem cabeça bem aberta mesmo para pensar em diversas iniciativas, tá? Então, eu trouxe para a live aqui o Vitor Del Duque. Ele é responsável pela área de tokens, tá? MB Tokens aqui, novos negócios. Vai falar um pouco aqui do que a gente tem feito nesse sentido de tokens, tá? Eu acho que é uma gama ampla de possibilidades, assim. A gente tem realmente avançado muito nesse cenário de tokens, principalmente na renda fixa digital. E o André Franco conhece muito do mundo de cripto, né? Uma das grandes personalidades de cripto do Brasil, nosso diretor do Research, né? na nossa área de análise, que traz todo o conhecimento técnico do mundo de cripto, né? Então, papo aberto. Acho que a gente tem um conhecimento aqui bem heterogêneo. Então, qual área vocês quiserem, a gente pode navegar: NFT, DeFi, ou tokens, mercado tradicional. A ideia aqui é realmente a gente criar um bate-papo aberto, tá? Para começar, pessoal, eu vou explicar um pouco o que é o mercado Bitcoin, fazer uma introdução ao mercado de cripto, tá? E aí eu acho eu acho que a gente pode abrir para perguntas se tem algum tema que vocês querem que a gente foque mais. Se não, a gente pode fazer uma abrangência maior aqui, falando do mercado de cripto em geral e tokens, tá? Deixa eu dividir minha tela aqui. Estão conseguindo ver? Ainda não. Não? Tá começando. Boa. Tá carregando. Entrou. Legal. Então, a gente mudou esse nome de mercado Bitcoin para MB, né? A gente reduziu justamente porque o ecossistema nosso de infraestrutura inovadora para o mercado financeiro começou a crescer muito, né? Então, falar só de Bitcoin ficou muito pequeno, né? Isso foi super importante na nossa estrutura e formação como empresa, mas hoje a empresa é muito maior que isso, né? E eu vou falar um pouco o porquê, né? E aí, contando a história do mercado Bitcoin, hoje a gente já tem 9 anos de mercado, né? Vocês estavam falando um pouco de processo de hacks, né? A gente nunca foi hackeado, que nesse mercado é um grande diferencial. A gente tem os processos de compliance muito bem estabelecidos, tá? E de segurança. Então, para vocês terem uma ideia, a gente segue aqui todo que o IC, Know Your Client, reporte a COAF, reporte à Receita Federal, como se fosse um mercado tradicional, tá? A gente é muito próximo do Banco Central, inclusive, para ajudar a fomentar a regulação do mercado, né? Como vocês sabem, esse é um mercado legalizado, mas não é um mercado regulado, né? Inclusive, e essa semana aí estava para entrar para discussão e aprovação do Senado, né? Regulação, mas foi postergado. Acho que agora com as eleições isso deve ficar um pouquinho mais para frente, mas a gente está muito próximo ali para que isso ocorra o quanto antes, para trazer
um aparato bem sustentável para o mercado de cripto, né? E a gente está muito próximo para que isso aconteça. Hoje nós somos a maior exchange da América Latina, tá? Já fizemos, em termos de volume, mais de 60 bilhões transacionados, tá? A grande parte disso foi no ano passado, pegamos o bull market e um crescimento exponencial. A empresa também vem um crescimento muito exponencial, né? Então, por mais que é uma startup, a gente brinca que é uma startup velhinha, né, de quase 10 anos, que ela foi muito geradora de caixa por muito tempo, mas de 2020 para 2021 a gente entendeu que para querer se distanciar dos concorrentes a gente precisava fazer um investimento pesado, né? Foi ali que saiu de 200 e poucos funcionários para 650 mais ou menos, tá, atualmente. Então a gente teve que investir principalmente em muita tecnologia e abrir muitas frentes, né, aqui dentro da empresa, não só via contratação, mas também via aquisições, tá? Eu vou falar um pouco desse ecossistema também. Então a empresa já tem 650 funcionários, a gente já está com quase 4 milhões de clientes hoje, tá? Então realmente empresa bem robusta já, a gente já passou pelo cenário de maturação, né? Hoje a gente fez uma captação, só para vocês terem uma ideia, e aqui um pouco do que saiu nos jornais, né? A gente fez uma captação de 300 milhões de dólares no ano passado, então a gente fez uma série A de 50 milhões de dólares, depois uma série B de 250 milhões de dólares, tá muito ancorado aí 200 milhões de dólares pelo SoftBank, tá? E esse dinheiro a gente tem usado para quê, né? A gente tem usado muito para fazer aquisições, né? E criar esse ecossistema completo que eu comentei com vocês. E esse... Opa, tá um pouquinho lento. E é esse ecossistema que eu digo porque que a gente mudou o nome para MB, né? Então, aqui dentro da parte amarela, a gente tem o que a gente fez de M&A proprietário, né? Então, compramos ali Portal do Bitcoin, que é uma empresa, não sei se vocês conhecem, mas está embedado no site da UOL, tem 3 milhões e meio de usuários de acessos por mês, tá? Então, realmente é uma referência no mercado aí de Bitcoin e criptomoedas dentro do Brasil. A gente comprou a Blockchain Academy, que é a nossa empresa de educação, que fomenta não só cursos de aperfeiçoamento e conhecimento inicial de blockchain e criptomoedas, mas também até de programação, né? Então, olha também essa parte de programadores. A gente, dentro do nosso corporate VC, né? Acho que tem uma turma aqui de Venture Capital, a gente fez aquisição de todas essas empresas. Então, por exemplo, a gente ancorou o IPO do Traders Club, do TC, é o nosso sócio fundador, inclusive, é conselheiro lá do Traders Club. A CERC, uma empresa bem comum e vem crescendo bastante aí na parte de infraestrutura de mercado financeiro, né? A Concash, que é um produto bem legal, acho que o Vitor Del Duque aqui pode explicar um pouco mais do que a gente está fazendo aqui. É um produto com a Concash bem interessante, distribuindo para a base, acho que até como pessoa física aqui para vocês investirem, vocês vão ver que é um produto que vocês não acham o tipo de produto que a gente tem estruturado com a Concash no mercado, um negócio super diferenciado, que antes era comprado muito pelos FDICs dos bancos, os fundos do banco, encarteirado pela tesouraria, né, e que a gente tem distribuído aqui, democratizando o sistema financeiro brasileiro, né, distribuindo a R$100 esse tipo de produto que dá pelo menos inflação mais 12%, cenário otimista até inflação mais 16% ao ano, tá, com risco muito controlado, risco principal, administradoras de consórcio AAA, então é um produto bem interessante. A gente, então, essa parte de tokens aqui tem bastante para a gente explorar. A Clearbook foi uma empresa que nós fizemos aquisição, que ela faz equity crowdfunding, né? Agora a gente mudou o nome para MB Equities, então a gente está começando a avançar bastante nessa frente de crowdfunding, né? Fizemos acho que 2 ou 3 recentemente, e tem mais 5 para estruturar, 4, 5 para estruturar para o mês que vem. Então, uma frente que a gente acredita bastante que vai avançar aí com a nova regulação que foi aprovada. Tem essa frente de metaverso bem interessante, a gente coloca aqui essa parte de NFTs, games e tudo mais. Então, a gente tem, por exemplo, uma parcela na Fúria, né, que é o time de eSports, que é esse mercado de games, mercado super interessante, inovador, né, a gente tem bastante oportunidade. Aqui é a parte mais de fintechs, estruturas e distribuição,
né? Então, a Parmais, que é a nossa gestora, a gente mudou para a MB Asset também, a nossa Asset. O MB Mesa Pro também, que é nosso private aqui, para clientes que eu quero alocar mais 200, 300, 400 mil em criptomoedas, a gente faz um atendimento super diferenciado. Então, a gente cria esse ecossistema, que é um ecossistema bem completo. Inclusive, a Uzu, a gente comprou essa plataforma, que é uma plataforma para o B2B atender os seus clientes finais, né? E a gente consegue dar escala. Então, hoje a gente consegue fazer parceria com vários escritórios para que eles distribuam a parte de criptomoedas e renda fixa digital, né? E essa parceria que a gente tem aqui com a Etmos, que a gente está trazendo para vocês, tá? Fazendo uma introdução aqui de market cap de criptoativos, né? Isso aqui, mais fechamento do ano passado, né? A gente tem hoje no mercado mais ou menos 20 mil criptos no mercado, né? As top 200 representam 1,7 trilhões, obviamente que isso caiu, né? Um pouco recentemente, mas é um mercado de dólares, né? Um mercado realmente muito grande para ser explorado, né? E a gente tem avançado bastante nisso. E tem esse gráfico também que ele é bem provocativo, né? Aqui você consegue ver em azul total de usuários de criptomoedas hoje no mundo, né? Que está batendo aí 200 milhões de usuários, mais ou menos, tá? E que vem crescendo em uma proporção muito parecida a 24 anos atrás, quando foi o surgimento da internet, né? Os usuários da internet, né? Então, vem um gráfico muito parecido, por isso que acho que é mais um dado que a gente vê que esse mundo de criptomoedas realmente só está começando, né? As pessoas estão começando a se engajar, e o Brasil é um dos países que realmente tem muitos usuários de criptomoedas, né? A gente tem mais de 10 milhões de brasileiros que são compradores, compraram, né, pelo menos uma vez, criptomoedas e tem isso na carteira, né? Se olhar 10 milhões, mais de 10 milhões de brasileiros, hoje em renda variável, né, em ações, a gente está falando de mais ou menos uns 4 milhões, né? A gente está falando mais do que o dobro de brasileiros que têm ações. Então, você vê que o brasileiro é um entusiasta, mas ele conhece pouco, né? Então, isso tem uma lacuna muito importante que a gente quer preencher, que é a parte educacional, né? Isso que a gente está fazendo hoje, por exemplo. Isso a gente vê muito valor, porque a gente acredita que com a educação do mercado de cripto, a gente vai conseguir que esse mercado cresça e que as pessoas, de fato, invistam e saibam no que estão investindo, né? Eu acho que isso também é super importante. Eu queria passar agora, antes de entrar no detalhe aqui de tudo que a gente pode fazer, né? Eu acho que o propósito aqui é mais a gente fazer um papo aberto, passar aí depois para o André Franco. Queria saber se tem algum tema que vocês querem abordar mais. Se não, a gente já passa para o André Franco e depois para o Vitor Del Duque aqui. Eu teria uma pergunta. Gostaria que explorasse um pouquinho mais essa parte, principalmente de venture capital, né, de crowdfunding, né, que vocês falaram. Vocês fazem com criptomoeda ou investimento normal, o crowdfunding? Explica um pouco melhor como vocês fazem esse crowdfunding. Quer comentar um pouco, Del Duque? Posso comentar aqui, sim. Cara, hoje a parte de equity crowdfunding, ela é segregada da exchange, tá? Então a gente tem uma plataforma, até por causa da regulação, a gente segrega todo o operacional da exchange. Tem um site exclusivo para o processo de equity. A gente tem algumas assim, organizações para fazer toda a tokenização de equity, tá? Que é o nosso futuro, é o que a gente espera aí, dada a edição da Resolução 88 da CVM. Mas hoje são dois produtos separados, tá? Então, hoje, para investir na parte de equity, para investir nas startups, cara, via plataforma, dinheiro normal, sem envolvimento de cripto até o momento. E para levar as startups para esse venture capital de vocês, vocês fazem todo um processo, vocês chegam a fazer aceleração ou vocês já querem fazer o processo já que ela já tem uma receita recorrente e está um pouco mais avançado? Em que estágio vocês estão pegando a startup? Não, maravilha. Cara, a gente de fato recebe em diversos estágios, tá?
ainda mais que essa abertura agora da resolução 88 para ofertas de até 15 milhões, cara, o perfil tem até mudado um pouquinho. A gente tem pego algumas startups que estão um pouquinho mais avançadas no nível de maturidade, tá? Série A? Oi? Uma Série A? Exato, por aí. Tá. E aí, só que assim, a gente hoje tende a pegar e aceitar fazer oferta de startups que já tem alguma receita, que já tem um histórico positivo, tá? Então, assim, justamente pelo fato da gente não querer oferecer para os nossos investidores algo tão no início, tão arriscado, tá? Esse risco de fazer o negócio dar certo. A gente tem uma diligência super forte sobre a empresa. A gente tem um comitê que participou de outras empresas parceiras da MB para fazer essa diligência. Tem o CEO de o X-Crowdfunding do México que a gente investiu, que participa também. Ele tem uma visão muito interessante, porque ele já passou por algumas das maiores do mundo. Então, assim, a gente faz uma conversa bem profunda com o investidor ali. Depois a gente faz uma conversa entre a gente para fazer a diligência sobre o que a gente quer lançar ou não. E aí, dependendo do estágio da startup, a gente oferece a ela a nossa plataforma para fazer a oferta ou não. Legal. Outra questão, enquanto não aparece, com relação à parte do investimento do metaverso. Explica um pouquinho mais, porque a XP movimentou aí o metaverso com a aplicação. A gente queria entender qual foi exatamente, como que foi, né? E também como que ela conseguiu romper essa segurança, tá? Porque me parece que foi metaverso, ainda parece que teve criptomoeda. Como que foi porque são fatores de segurança e metaverso, quer dizer, coisas extremamente assim inusitadas, né? Como que foi esse rompimento, ou pela XP ou por vocês, para captar mais clientes? Como foi o investimento? Eu acho que essa é com o André, né? O André Franco? Oi, Ed, não, eu posso pegar, mas, Ed, não entendi a sua pergunta. Captar do metaverso? Eu digo assim, por exemplo, como vocês... hoje, para você investir num fundo, sei lá, de metaverso, pô, além do metaverso, que é uma coisa nova, tem também os fatores de segurança. Como vocês rompem isso daí para o cliente? O que vocês fazem? O que vocês dão? Só o fator histórico? Quais são os fatores que vocês colocam para romper essa barreira de segurança e de metaverso, na hora de aplicar num fundo de metaverso? Mas o que você está chamando de metaverso? O que é o fundo de metaverso? Por exemplo, joguinhos que estão no metaversos, ou aplicações desse tipo. Como que vocês rompem a barreira de segurança e metaverso? Vamos supor, eu tenho um joguinho aqui para investir, sei lá, um jogo, alguma coisa no metaverso. Como vocês rompem isso daí? O que a gente oferece dentro da plataforma hoje tem um fundo, meio que uma espécie de fundo de índice de metaverso, que, se não me engano, chama Meta, que é da Protocol 7, e comparado com o que a XP ofereceria, seria o semelhante, né? Porque tem eu estou pensando que é um da Hashdex, que é de metaverso, né? E tem algumas coisas lá dentro. Quanto à barreira de segurança, eu acredito que isso não está rompido, não, porque ali tem muito ativo que é proprietário do jogo. Então, eventualmente, se esse cara tiver uma falha de segurança, vai refletir dentro do token. Esse ainda é parte do risco que você está correndo a investir, como em qualquer outro projeto iniciante, né? Ainda mais no mundo de tecnologia e nesse mundo de cripto, em que você tem esse risco de hack muito forte. Legal. Professor Robson, acho que vocês que tinham umas perguntas de metaverso agora no começo, né, e de cripto, né? Sinta-se à vontade. Na verdade, são duas coisas distintas, né, de como você está perguntando. Sim. Se efetivamente é fundo, né, eu até já tinha falado no início aí com o Henrique a questão do hash, e que eu também tenho, mas eu às vezes invisto direto. E há uma confusão, né, porque para desconhecedores, a questão do NFT e metaverso são duas coisas, e terceiro, a criptomoeda. São três coisas distintas, né? Sim. Porque você pode ter a NFT, independente de criptomoeda, independente de qualquer coisa. Agora, pelo que eu estou entendendo aqui, a empresa, o objetivo que está sendo explicado, é trabalhar num fundo onde esse fundo vai ao mercado,
e vai fazer os investimentos e rentabilizar o investidor. É lógico que o fundo ele tem a sua taxa de administração, não sei se tem performance fee, etc., mas acredito que deva ter, e em cima disso é analisado os ativos, né? Como eu também analiso bastante os ativos, participo de empresas, etc., os riscos, como o André falou, são inerentes ao negócio. Cada vez mais, assim, a gente tem visto, eu tenho dado palestras aí a respeito disso também, o Ed deve ter acompanhado algumas, mas o que ocorre efetivamente? Esse mercado, todo mundo está tentando minimizar os riscos, né? Porque há realmente uma incidência forte, né, maciça, ainda é um mercado que precisa de várias regulamentações, várias posturas, segurança efetiva, e tem o hotcoin, o coldcoin, e como que se dá os wallets, né? Porque você tem os blockchains, isso que você está falando, Ed, por exemplo, é mais alguém que vai fazer investimentos diretos. Aí eu vou me proteger, de repente tem o offline, que você tem as chavinhas lá, independente de você ter a blockchain dentro de uma corretora, porque você pode ter isso dentro de uma corretora. Sim. E aí, se a corretora tiver problema, será que salva os seus investimentos mesmo se você está no blockchain? E aí, alguns estão tirando isso, e dependendo do investimento, não compensa investimentos pequenos, mas quantias acima de 20 mil reais, acho que aí é possível você criar um mecanismo, né, se for aplicar direto, aonde você tem a segurança de uma chave, onde todos os teus investimentos estão dentro desse, como se fosse um cofre que você usa e está contigo, e na hora que você quiser abri-lo ou fazer comercialização, você vai fazer com qualquer tipo de corretora ou de política aí agressiva no mercado. O que efetivamente nós devemos ter em qualquer fundo de investimento é a política e o conhecimento em quais percentuais, aí o André Henrique e também o Vitor devem falar a respeito de qual é o nível de percentual que eles investem nesse mercado, né? Porque qualquer mercado de investimento onde tem um fundo, você pode ter um fundo mais agressivo, menos agressivo. Olha, eu vou pegar 50% da minha carteira e vou trabalhar apenas com as 5 aí no mercado, né? Top 5 ou Team 5, sei lá. E aí você, em cima disso, depois vai pulverizar. Eu pego lá 5% e vou investir maciçamente em novos projetos de games. O games tem que dividir em duas frontes, né? O game tradicional, que vocês aí conhecem, o tradicional, que é o jogo que tem campeonatos, né, maciços no mundo inteiro, e aqueles outros jogos que teve uma febre o ano passado até outubro, aonde outubro veio o inverno cripto, né? Como nós estávamos esperando aí, é lógico que teoricamente pirâmide, né? Uma remuneração tremenda, muitos investidores maciços, né? O Elon Musk investiu também maciço nisso e movimentou o mercado, que é o controle, né, daquela flutuação que a gente conhece, né? O efeito manada, todo mundo comprando, o grande estava comprando também, só que chegou lá em cima, ele jogou e derrubou bastante o mercado. Por isso que esse mercado aí, de janeiro para cá, virou um complicador, né? Muita gente, teoricamente, que saiu do mercado, perdeu dinheiro, né? Ou outros entraram no mercado e até ganharam aí. Vocês devem ter, o fundo deve ter aplicado bastante aí com as quedas dessas moedas, a Luna da Vida e as outras que a própria Bitcoin, etc. Eu, teoricamente, naquele patamar gigantesco, é lógico que a gente não sabe nunca o fundo, mas em vez de sair, eu fui comprando, né? É a linha. Como a tendência natural, teoricamente, acreditamos que vai voltar aí, mas não adianta ficar também no curtíssimo prazo fazendo movimentos aí, porque você vai tomar porrada. Ou quem está fazendo média, né? Média de mercado, que também é outra coisa perigosa. Mas então temos que dividir. Acredito aí que
o Vitor, André e o Henrique vão falar sobre isso. O fundo, especificamente, os objetivos do fundo, como ele está sendo tratado. É lógico que o histórico é curto, né? Porque o histórico pode ser movimentar aí um ano, os 6 meses tem um crescimento de 300%. Pode ser no mês seguinte o decréscimo de 10%. Mas o histórico sempre é bom para medir e quem está entrando, captação, e quando que se tem alguma data de final do fundo, né? De toda entrada, você vai ter uma saída específica a respeito disso. Desculpa aí eu me estender, mas eu... Não tem problema. Não, ótimo. Panorama geral para que pudéssemos ter uma leitura de todos aí. Bom, vamos lá. Agora é o Vitor ou o André que... O André, se quiser falar um pouquinho aí da sua carteira cripto, cara, fica à vontade, eu sei que você... Beleza. Tá bom, vou começar aí de trás para frente falando da carteira em si, que eu acho que foi a pergunta que acabou não sendo respondida até pelo professor aí. A carteira, assim, eu acompanho, sou investidor de cripto desde 2015, pessoa física, e desde 2017 eu tenho uma carteira pública, né, que eu acompanhava na outra empresa, que virou fundo também, e essa carteira, no agregado ali de 4 anos, ela deu um retorno de 3.200%. Isso dá um retorno anualizado de mais ou menos 140%, que é acima do Bitcoin, que deu mais ou menos 110% no período acumulado. Isso me faz muito crer que essa frase do professor faz muito sentido, né? Você tem um mês ou outro ali que representa muito bem essa volatilidade, com altos crescimentos e também as quedas, mas naturalmente o ganho no agregado ali do crypto picking, ele faz alguma diferença, inclusive mesmo se você quiser ganhar do Bitcoin em algum cenário, né? Existe um jogo a ser jogado ganhando do Bitcoin e existe um jogo a ser jogado seguindo outros benchmarks como dólar, real ou até o próprio Hash 11 ali, que para algumas pessoas também é um benchmark. Além disso, quer perguntar alguma coisa? Não, desculpa, é referência, né? Isso, exatamente, o benchmark é referência. O que a gente começou a ir saindo da outra empresa e vindo para o mercado Bitcoin, a gente tem um acompanhamento da carteira, também dessa forma. Aqui a gente usa o benchmark Bitcoin e tenta bater ele, então a gente caiu toda a queda com Bitcoin, mas frente ao Bitcoin a gente está positivo. O que a gente não considera um histórico interessante dado o curto prazo e também que, óbvio, no limite, você acabou perdendo dinheiro, né? No final do dia, o benchmark é legal, mas importa você colocar dinheiro no bolso. Por isso que a perspectiva que a gente tem de desenho, tanto de tese de investimento, quanto de período que você está investindo, a gente está falando de 2, 3, 4 anos, né? 4 anos como um período ideal, onde você realmente consegue oferir esses ganhos multiplicadores, né? A gente está falando de um ganho de 32 vezes o capital investido aí nesse histórico mais alongado de 4 anos. Para finalizar, o que a gente entende aqui como grande força da gente é a facilidade com que eu tenho de navegar por vários ambientes, né? O mercado Bitcoin é uma empresa gigantesca e você deve imaginar que tem vários especialistas aqui em diversas áreas, né? Por exemplo, a conversa com o Deuduc aqui sobre ativos digitais me dá muito clareza que a tokenização é quase uma jabuticaba brasileira, né? É aqui, de fato, que acontece isso. O mundo não está vendo isso direito. Então, a concorrência local, isso não dá uma tese global, mas me ajuda a entender o mercado local aqui, inclusive pensar em algumas coisas até como negócio de novos produtos baseados em tokens de outras emissores, né? Então, acho que essa proximidade com essas áreas, o Deuduc é só um exemplo de tudo isso, dá uma facilidade para a gente navegar e conseguir essa vantagem frente ao mercado, né? Mas acho que responde a sua pergunta. Tem alguma outra dúvida? Quer mandar? Eu queria complementar aqui, fazendo uma pergunta para você, depois passando para o Deuduc. Quem tem Hash 11, né? O que você acha do produto? Você acha que faz sentido investir no ativo direto, seguir sua carteira? Quais são as vantagens e se tiver algumas desvantagens, né? E quem ainda não está no mundo de cripto, né? Por onde começa? Eu acho que queria que você explorasse esses 2 pontos e aí Deuduc depois. Eu acho que é legal você explorar o que são tokens, né? E o que a gente está fazendo nesse mercado. Vamos lá, claro. Beleza, respondendo a pergunta aí do Pocai, o Hash 11 é um ETF de cripto, né?
quando você olha no detalhe, é um ETF de Bitcoin, Ethereum e majoritariamente de Bitcoin. A gente está falando ali de 98% da carteira do Hash 11 é Ethereum e Bitcoin. Por mais que ele capture alguma porrada dos ativos ali que somam 2% do portfólio dele, aquilo não vai fazer diferença alguma no resultado da carteira. 98% vai ser Bitcoin e Ether. Além do que, um ETF de cripto não captura grandes porradas fora ali ou até ser benevolente, né, do top 10. Então, as grandes porradas de 200 vezes, 100 vezes, ele não vai capturar. E isso é uma vantagem para quem faz gestão ativa, porque ao longo da história do mercado cripto, você tem muitas coisas ali do top 10 que realmente avançam essa magnitude de preços e conseguem trazer retornos absurdos, né? O histórico da carteira que eu acompanhava até o ano passado é basicamente devido ali ao acerto de uma posição que Hash 11 não tinha, nem o ETF no Brasil tinha, nem o ETF do mundo tinha e não teria. As regras, por serem rígidas e um mercado totalmente, acho que, de alguma forma ali na precificação ainda não profissional, causa que a gente tenha algumas discrepâncias do mercado como ativos dentro do top 10 que são piada e, óbvio, por isso você precisa de alguém tomando a decisão. Para você ter uma ideia comparativa de resultado, o Hash 11, nesse mesmo período de 4 anos, ele performou atrás do Bitcoin, enquanto a nossa carteira conseguiu abrir um longo espaço frente ao Hash 11, o que mostra um pouco dessa fragilidade do ETF, pelo menos para esse momento. Acredito que daqui a 10, 20 anos, o ETF vai sim, de alguma forma, bater os mercados, mas não põe a mão no fogo. Acho que tem muito dinheiro para ser feito ao longo desse caminho. Depois, o ETF pode vir a fazer sentido, não hoje. Boa. Cara, até indo no contraponto, não é contraponto, né, mas assim, adicionando, acho que um produto aí no portfólio do André, a minha empresa aqui, ela olha muito mais para o que a gente chama de renda fixa digital, né? Então, assim, a gente tenta ao máximo diminuir o risco do investidor, tá? Dado toda a diligência que a gente faz de estruturação do produto, com a rentabilidade ou pré-fixada ou um pós mais pré, tá? Então, a tokenização que a gente faz aqui, ela é baseada em lastros, né? Então, a gente chama de token lastreado, que a gente faz aqui. Se baseia em, cara, um processo simples de, digamos, na maioria das vezes, recebíveis. Cara, como a gente trabalha aqui, cara, a gente vai pegar alguém que tem um recebível, a gente vai conversar com essa pessoa, negociar um deságio com ela e tokenizar esse ativo. Cara, isso aí a gente consegue fazer em diversas frentes e de estruturas bem diferentes, tá? Vamos lá, posso dar alguns exemplos aqui só para a gente entender o mundo que a gente está tratando. Cara, a gente tem um token que assim, os que mais fazem sucesso. Cara, token de consórcio. Cara, consórcio é um lugar onde a pessoa física não consegue chegar e ficar ligando para um monte de gente. Pô, e aí, ô, João, quer vender sua cota de consórcio para mim com deságio? Maria, cara, não faz sentido para nenhuma PF fazer esse tipo de investimento, mesmo sabendo que pode ser um ótimo investimento. O que a gente faz, a gente tem uma empresa que o Pocai apresentou lá no começo, que é a Concash. Ela é especializada em fazer esse tipo de operação, tá? E aí a gente cria cestas de cotas de consórcio, tokeniza essa cesta, ou seja, a gente dilui mais o risco, dado qualquer problema que possa acontecer. Por mais que a gente já faça a diluição, a gente quer diminuir mais o risco ainda. Cara, a gente só trabalha com administradores AAA, cara, Santander, Banco Volks, Porto Seguro, Banrisul, então até para trazer mais segurança para o investidor. E nisso a gente faz o mesmo trâmite de um deságio para recebíveis. Cara, a gente liga para as pessoas que estão com cota de consórcio ali cancelada, por exemplo. Cara, vamos lá, 48 meses, o cara já pagou 100 mil, só vai receber daqui a 4 anos e vai sendo atualizado só pelo IPCA. Pô, a gente negocia aí um deságio de mais ou menos de 20% a 30% com esse parceiro, com esse cliente, tokeniza a cota dele e passa para o investidor exatamente isso. Por isso que a gente tem ativos tão agressivos. Cara, a gente passa lá o IPCA mais 20 para o cara, IPCA mais 12, dados os dados que a gente conversou com o cliente, né, com o parceiro. O mesmo funciona para outro mercado que, cara, hoje a PF não tem acesso. Contrato de energia. Tá? Hoje você não consegue entrar numa comercializadora e ficar tradando um contrato de energia você mesmo comprando o contrato. Cara, a gente fez nosso token de energia justamente nesse formato. Existiam alguns contratos de energia da empresa que a gente fez essa parceria, antecipou para eles um percentual de tokenização,
eles deram deságio dentro do contrato, então a gente fez um token pré ali de energia que ainda tinha uma fiança bancária por trás que era atrelada ao ativo financeiro, que era o lastro do ativo, o lastro do token, que era o contrato de energia. Cara, outra coisa super interessante, a parte de mecanismo de solidariedade da FIFA. Cara, a gente fez esse primeiro token no mundo, não existia, não sei se todo mundo conhece o mecanismo. Cara, é aquele... Quem gosta de futebol sabe que o time formador do jogador, né, depois da segunda venda, ou seja, o Santos vendeu o Neymar para o Barcelona. A partir do momento que o Barcelona vende o Neymar, o Santos tem direito a 5% dessa venda, porque ele foi o clube formador e tudo mais. A gente tokenizou o direito de uma cesta de jogadores, posso usar, por exemplo, como o Santos mesmo, que é um dos parceiros nossos. Cara, tem o Neymar na cesta, tem o Gabigol, tem o Yuri Alberto, tem acho que uns 15 jogadores. Fizemos um valuation desses jogadores ao longo do tempo, praticamente o que eles fariam durante a carreira. Demos um super deságio, pagamos o Santos, tá, via tokenização. E aí agora, quem tiver o token do Santos, que já está exposto na nossa plataforma, quando o Neymar for vendido do PSG para outro, em vez do Santos receber, quem recebe é o token holder. Então eu fico como se fosse o direito econômico do Neymar, do Gabigol ou dos jogadores que estão naquela cesta, tá? Então, assim, a gente consegue fazer... Esse é um produto que foge um pouco da renda fixa, obviamente, pelo fato de você não ter uma expectativa sobre o valor do jogador quando ele for vendido. Cara, tem o risco de, vamos lá, o exemplo do Marcelo, que saiu do Fluminense e foi para o Real Madrid e passou a vida no Real Madrid. Cara, nunca foi vendido. Cara, o Fluminense ganhou alguma coisa? Zero. Então tem esse risco. Então esse é o produto mais volátil que a gente tem aqui nessa parte de tokenização, tá? De fato, o resto, cara, é exatamente isso. É o produto que a gente já pré-estabelece uma rentabilidade, dado o deságio ou o indexador que aquele ativo lastro tenha, tá? E passa quase integralmente para o investidor. Eu acho que um pouco desse quê da renda fixa digital é a gente fugir do custo alto de estruturação de um produto de investimento. Ou seja, cara, eu acho que todo mundo aqui sabe muito bem o custo que tem uma debênture para ser feita, um CRI, sabe? Então, assim, hoje eu consigo dar funding para uma fazenda que tem uma plantação de cana, eu consigo tokenizar aquela plantação, o contrato futuro de venda dela, eu adianto esse financeiro para o pequeno produtor, que às vezes nem conseguiria um empréstimo no banco ou algo parecido com isso, tá? Mas ele tem até o seguro da safra, mas ele não conseguiu um empréstimo para conseguir, comprar uma nova terra para fazer plantação ou então botar uma criação de gado. A gente via a tokenização, consegue fazer esse serviço para ele, e aí com taxas muito mais agradáveis para o investidor, ou seja, para o parceiro, criar boas taxas para o investidor, porque não tem um banco ali no intermédio da operação querendo ficar com tudo para ele. Aqui a gente tem um FII super baixo para operacionalizar toda essa estrutura e foca muito mais em passar bons rendimentos ao investidor. Fora a isenção fiscal que a gente tem para ativos digitais, que funciona para tokenização também. Então, um cara que botou ali 10 mil dentro de um token e vai ganhar líquido os 18% ao ano, cara, gera uma impressão e também uma satisfação para o investidor muito maior. Tá? Esse comparativo com o tradicional aí é fenomenal para a gente. E a gente até brinca, eu sei que não é legal para a empresa no geral, assim, mas é inverno cripto, mas é verão na tokenização, assim, com essa parte de renda fixa, cara, tá crescendo bastante, os clientes estão procurando bastante a gente. Pô, depois que o presidente do Banco Central falou que tokenização era o futuro, cara, a galera já se sente até mais confortável em investir, tá? Então, assim, a gente tem uma pegada dessa, e até posso não garantir, mas dar minha opinião aqui, que, cara, eu acho que o primeiro passo, para quem é desconfortável com essa economia digital, o primeiro passo pode ser a renda fixa digital, tá? Porque você tem ali um ativo super seguro, que a gente trabalha o risco intensamente para ele ser o menor possível, você tem uma rentabilidade já garantida ali, você já sabe quanto você vai ganhar, e a gente tem produtos que a gente lança, por exemplo, o fluxo de pagamento, que devolve o seu dinheiro em um mês e meio. Então, o cara que está ali com medo, cara, bota R$100, que é o valor mínimo de um token. Em um mês e meio, ele vai ver que o dinheiro voltou, já rentabilizado, exatamente como a gente programou. E aí ele vai explorando diversos outros tipos de produtos, com prazo mais longo, como de consórcio, que vai pagar todo dia 15, a gente paga uma rentabilidade, já isso bem na lâmina do ativo. Então, assim, tem diversas características dentro da renda fixa que a gente conseguiu atrelar ao token, tá? Então, assim, isso tornou o ativo bem interessante para quem quer conhecer essa economia digital.
Acho que é um pouco dessa visão que vale passar para vocês. Bom, excelente. Eu tenho algumas dúvidas aí, porque NFTs, nós temos várias startups aí que a gente apadrinha, conheço algumas que fazem para a parte de esculturas, quadros, mas faz uma tokenização simples, né? Só vende o artista com NFTs, né? E a gente sabe também que já tem lá fora museus fazendo essa tokenização, né? Tem também a parte de real estate também, que acredito que deva fazer aí dentro do processo. Tem um que eu gostaria de lançar com vocês, um desafio que vocês conhecem esse desafio aí com o Norfini, que é um tipo Fiagro que eu tentei fazer, e agora você está dando uma opção com uma startup que eu tenho lá que eu conheço de satélites do Agro Hub, para tentar ajudar na parte de verificação do agro, essas questões todas. Você acha que daria para vocês estarem compondo essa tokenização com áreas agrícolas, ou pegada de carbono, ou alguma coisa, e criar como se fosse um CRA, né, vamos dizer assim, mais voltado mais para a tokenização, porque eu me sentiria extremamente grato ter um CRA baseado numa tokenização e do jeito que você está falando. Eu acho que o sucesso seria, no começo, pelo menos, sensacional. Como que vocês veem isso daí, em ajudar startups a serem colocados dentro disso, e a gente, como investidor, não investir somente no equity, mas investir na tokenização dessas startups? Cara, faz total sentido, tá? A gente tem alguns produtos agrícolas para lançar já, até, por sinal. Então, a produto também de crédito de carbono tá bem forte com alguns parceiros que a gente já tem estruturado. Então, assim, cara, faz muito sentido até pelo apelo do produto, né? A gente gosta de deixar o produto não só economicamente favorável ao investidor, mas que a ideia e o propósito seja bem atrativo também. Então, nessa parte de fomentar os nichos de mercado, cara, para a gente é uma das nossas metas, tá? A gente tem uma meta aqui de lançar sempre pelo menos 4 tokens por mês da esteira, ou seja, os que a gente já faz normalmente, e sempre 2 tokens com um propósito diferente. Seja de energia, seja de crédito de carbono, ou seja de, cara, para comprar parte das fazendas, isso eu estou falando porque a gente já fez, tá? Para garantir aí não só o crédito de carbono, mas a preservação da Mata Atlântica. Então, assim, a gente consegue trabalhar bem esse tipo de produto e, cara, se você quiser apresentar qualquer tipo de startup para a gente... Eu gostaria. Em vez de fazer um CRA, tokenizar o propósito do CRA, cara, Isso. super faz sentido. Assim, super faz sentido. Eu tenho uma outra que nós estamos verificando, que é de lixo, né? De compostagem orgânica, faz usinas e transforma em adubos. E ele quer gerar usinas. Por que não fazer isso daí como tokenização aí e ajudar esse ecossistema, que seria para adubos para o Brasil? Então, pode pegar também, ele pode desenvolver a usina de compostagem, né, de transformação da compostagem, né, em um token, ou também pode ser visto também como, sei lá, um fundo, talvez, de investimento, um CRA, um CRI. Cara, tem produtos interessantes que a gente consegue montar em cima, por exemplo, dessa ideia. Vamos lá, eu tenho uma causa super interessante, que é essa que você acabou de apresentar. Eu posso, de fato, fazer um NFT do lado meio ESG aí para a gente captar via pessoas que queiram, de fato, ajudar a causa, mas também eu posso tokenizar o contrato futuro de venda desse adubo para dar funding para o cara conseguir montar a máquina e nisso começar a fazer o processo. Então, se eu já tenho lugares que eu consegui fazer um contrato, às vezes performado fica um pouco melhor, se eu já tenho um contrato assinado, eu consigo fazer até uma oferta pública com mais barulho e tudo mais. Então, eu estou tokenizando isso, cara, obviamente, é o mesmo esquema. Cara, um deságiozinho sobre o contrato, o cara já tem o funding para aumentar o negócio dele, ou então, de fato, começar o negócio dele, enquanto os investidores... E, assim, é uma causa muito legal, assim, cara, vamos lá, pô, é adubo, é natural, não sei o que lá, o cara está fazendo isso, pegando de não sei aonde, que vai melhorar o lixo, a emissão de lixo do estado X. Então, assim, tem uma causa legal atrelada a um lado financeiro. Eu, particularmente, por ser economista aqui e trabalhar no mercado tradicional a minha vida inteira, eu sempre tento olhar um pouquinho por esse lado.
por mais que eu ache super interessante a gente sempre ter uma causa justa atrelada ao produto financeiro. Mas faz sentido sim, cara. Professor Robson, que o professor Robson acha disso daí? Porque está vindo muitas startups disruptivas para ajudar não só no SG, esse contexto todo, né? E essa de transformação do lixo em questão de adubo me chamou a atenção. Tem outras que podem fazer a supervisão de plantações desde o início até o fim. Agora, eu acho que seria uma fonte de monetização para a startup, e ela não precisaria só pegar dinheiro em venture capital. E nós, como investidores, eu sentiria muito mais agradável já ter resultado agora, independente do exit, e ir ajudar essas startups. O que o senhor acha, professor Robson, o senhor que está nesse métier? Olha, eu acho interessante o tipo de negócio que o Vitor está mostrando, porque abre realmente uma porta para captações. Por exemplo, nos empreendimentos que eu tenho, né? Lá atrás começou a exploração de estacionamento em shopping, por exemplo. Isso. Foi uma coisa que tivemos várias propostas, né? De empresas querendo comprar 10 anos, 15 anos de faturamento, transformando isso em dinheiro presente, e eventualmente empreendedores ou parceiros nossos que queriam investir em outras modalidades ou diminuir o seu grau aí de ambiente físico. Alguns fizeram, outros não. Toda proposta que tem captações que pode transformar a receita futura em receita presente é interessante, porque a própria empresa, além de se capitalizar, ela pode abrir novas frentes, né, de investimentos e outros negócios, além de ter a robustez no sentido de investir na empresa com tecnologia, demandas, ela também pode fazer captações, né? Isso é bem legal. E a gente tem um produto assim, o professor Robson, exatamente do estacionamento que o senhor falou. E assim, eu também tenho essa questão sobre eu tenho um investidor, né, que é comercializador de carbono há vários anos e tal, e é uma coisa que agora está na moda, né, mas é coisa antiga. Mas mesmo assim, tudo vai pela regulamentação. Tem muita coisa desse mercado, essa seara confusa, né, no mercado de carbono, vocês sabem muito bem disso. Empresas que estão mostrando e vendendo algo, e de repente chega lá na hora vendendo a mesma coisa várias vezes. A fazenda não consegue ter a estrutura para ter aí o objetivo de carbono e aí tem a regulamentação investigando isso do Gênesis, etc., porque é muito perigoso. E tem empresas aí que pegaram fazendo essa multiplicação de pães. Tirando isso, gente, todo negócio que tem objetivo de captar é o que o Vitor falou, né? Às vezes, para você estruturar debêntures, né? Eu tenho uma matéria específica só para isso, investidores específicos só de debênture. É gigantesco, mudanças aí de holding também, que você deve estar acompanhando, que todo mundo agora está começando a ver vários cenários novamente para minimizar impostos, retornos, investimentos, seguranças de ativos, etc. Então, essas modalidades que eles estão abrindo, eu confesso que são bem interessantes. Precisamos ter aí como se fosse um portfólio mandando, né, para que pudéssemos ver em cada caixinha quais são as possibilidades, principalmente nessa questão aí, Vitor, Henrique e André, sobre os tokens, os investimentos, as comparações, né, as oportunidades e, novamente, os percentuais desse fundo, o que representa do investimento, porque quando o vosso eventual concorrente aí colocou 98%, né, no investimento em duas moedas, é para não ter, minimizar a segurança dentro dos investidores, etc., para a grande volatilidade. É lógico que todo mundo quer entrar aí e deixar 2%, que se perder, virar pó, não vai afetar o resultado como um todo, né?
mas tem que ter, em qualquer carteira de investimento, tem que ter lá os percentuais pequenininhos para ser garimpadores de oportunidades aí, para ter essas multiplicações que o André falou. É possível? É. Né? No final do ano, se tiver esses números que o André tem apresentado, para o mercado de quem conhece o mercado tradicional, mesmo de renda variável, é excepcional. Por isso que quando alguém migra do mercado físico, tradicional, etc., para o mercado virtual, ele se assusta. Mas se assusta porque o mesmo volume intenso que tem na ordem crescente, ele tem na ordem decrescente. E ele tem que se regular no sentido de aguentar os solavancos, né? A gente tem visto aí bastante podcast de vários, né, os antigos investidores que entraram também nesse mercado aí, falando, né? Ah, pô, eu tenho renda de 1 milhão, não sei o que, diário, mas o que ele faz para ter essa renda, né? Qual é o nível de riscos que ele está colocando no tipo de negócio, etc., e qual é o tempo que ele vai deixar, né? A nossa evolução gráfica mostrou que quem saiu nesses solavancos do mercado, depois de 1 ano e meio, 2, viu o mercado voltar. Agora, tem mercado que vira pó? Tem, é lógico que tem, como qualquer negócio, né? E por isso que é importante. Mas eu gostei da apresentação, parabéns ao Vitor, Henrique e André. Eu acho que vocês realmente devam mandar isso maciçamente para as pessoas conhecerem. Eu gostaria de conhecer mais também, porque sempre estou aprendendo, apesar de gostar muito do investimento direto que eu faço, né? Eu administro a minha carteira, etc., mas isso é igual a sua pergunta aí no início, né? Pô, quem investe direto ou no fundo? Eu invisto nos dois, né? O fundo tradicional, né, que tem especialistas até para inteligência, né? Captar informações e o que vem através dos fundos, etc., para compreender um pouquinho melhor aonde eu queira entrar individualmente. Né? E diversificar sempre é importante, é isso. Eu acho que só para concluir aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu queria lançar um desafio aí para o Henrique, para o Vitor e para o André Franco, que eu estou levando lá para Etmos, lá para o Norfini, montar também um ecossistema de startups. Até eu falei com o Henrique Pocai, que ele gostou da ideia, e as startups não pensar serem investidas, eu volto a frisar, não serem investidas somente como no equity, mas sim, talvez, essa luz que você deu, Vitor Del Duque, buscar essa alternativa. E aí a gente entrar como investidor dentro e já ter monetização para nós como investidores. Por quê? Eu estou vendo um estrangulamento das venture capitals hoje no equity. Então, para pegar investidores como o professor Robson, eu, Paulo e outros tantos, investir nas startups fica muito difícil, porque você tem que acreditar na tese, a VC tem que ficar em cima, uma série de coisas. E aí vocês estão dando uma abertura da gente acreditar pelo já ter rendimento. Então, vocês ativam a célula e não vejo nada igual no mundo, tá? Então, eu gostaria de lançar esse desafio com o Norfini, tá? Eu vou cutucar o Norfini. A gente tem startup, eu, Paulo, o professor Robson e outros do grupo, tem gente para a gente começar a gerar 1, 2, 3 tipos aí, sei lá, vou chamar de fundo tokenizado, NFTs, que aí a gente vê lastro e ajudar essas startups, principalmente disruptivas aí, principalmente em economia circular, às vezes medicina e outros tantas áreas aí que precisa desse approach. Cara, você me dá uma startup, eu te dou uma solução em tokenização. Pode desafio então, mais que aceito aí. Já vou te encher os picoar aí, como a gente diz, né? A partir de amanhã, através do Norfini, que hoje o Norfini me mandou uma outra alternativa aí, que eu estou com uma startup com ele, agora eu tenho 2, né? E aí eu vou levar aí, e são de SG, né?
Então, SG é fantástico para essa parte aí de tokenização, mas realizadas, né? Uhum. E você ter fundos e gente investindo nisso daí. E é para o bem do país, né? Exatamente. É legal. Pode contar com a gente. E a gente Parabéns. tem o papel de fomentar mesmo o ecossistema completo. Então, pô, óbvio que sempre tem que ter uma ponta compradora, né, para que a gente estruturar. Então, a gente tem que ser. Lógico. E quanto mais a gente tiver as pessoas que são engajadas para fazer isso também, acho que isso é super importante. Mas, pô, Norfine é de casa, né? Norfine que me apresentou. Por favor. Mora meu vizinho aqui. Já cutuca ele, que ele sabe que eu vou cutucá-lo. Legal, não, super bacana. E eu vou contar aí com o Paulo Raime, o professor Robson e os investidores, porque a gente defende essa parte aí. Vai ser muito legal. Eu tenho certeza que isso aí, se vocês tiverem mais informações, passar para nós é de grande valia. Foi muito interessante essa abertura aí de vocês. Eu acho que o ponto inicial aqui, e depois eu acho que vocês talvez passaram uma apresentação da empresa e tal, para a gente começar a analisar em comitê. Lógico. Entender um pouco mais de detalhe, o que a empresa faz, quem é a empresa. Isso, o pitch, vocês fazer um due diligence. E aí a gente mandar esse material para a gente. A gente tem um comitê aqui que a gente avalia todas as startups e tudo mais, e aí, obviamente, a gente já sabe que aqui a ideia é um pouco mais estratégica também nesse ponto de vista. E acho que o quanto antes você passar isso para a gente já começa o processo aqui. Eu tenho. O tempo da turma aqui, acho que algumas pessoas têm compromisso. Eu queria agradecer entrei no final, mas assim, depois eu queria até o contato de vocês. Assim, eu acho que era para falar de investimento no metaverso, não era isso tudo? Então, assim, eu sou uma entusiasta disso, trabalho, né? Hoje tem um movimento, não sei se vocês conhecem, o movimento do Brasil 6.0. Eu trabalho no mercado financeiro, mas eu tenho como hobby ali, eu trabalho nesse movimento do Brasil 6.0, com o movimento do governo ali, sem fins lucrativos, sem partido, sem nada, para fomentar isso para o Brasil, tá? Então, são vários estudiosos ali, né, professores da USP, da FIA, né, e outros ali. Então, depois até queria mostrar para vocês um pouco, né, ter o contato, até desculpa, eu estava numa reunião até agora, e aí eu não consegui participar aqui desde o início, mas assim, super me interessa, depois eu pego ali o contato de vocês ali para a gente falar, tá bom? Legal. Patrícia, eu acabei de colocar meu celular no chat. Fica à vontade, cara, de anotar, me mandar mensagem. Você é da XP, é isso? Não, eu tomo conta da MB Tokens aqui, é uma empresa dentro do grupo 2TM. Ah, legal. Então, vamos tokenização. A gente está até, assim, a gente está lançando um livro agora para falar um pouco de metaverso, de como a gente coloca também, assim, para ajudar o Brasil, tá? Tudo sem fins lucrativos, sem nada, assim, é para realmente fomentar o metaverso. Se vocês quiserem dar uma olhada lá no Instagram também, tudo. Mas, assim, eu acho que é super importante aqui. Eu fiquei super triste de entrar no final. Mas aí a gente fala ali, tá bom? Eu vou pegar esse celular aqui. Maravilha. Legal. Bom, está encerrado aí. Se alguém ainda tiver mais alguma pergunta final. Se não, está encerrado aí. E muito obrigado, Henrique Pocai, Vitor Del Duque e André Franco. Excelente. Fazia tempo que a gente não botava nossa criatividade para funcionar aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Gente. Prazer aí, galera. Um abraço. Abraço.